Declaro que é aberto os trabalhos e colho o voto do ministro Dias Toffoli. Presidente, cumprimento a ilustre relatora, a ministra Carmen Lúcia, pelo brilhante voto proferido, pela presteza na prestação jurisdicional ao analisar o pedido cautelar que, no meu entender, realmente se impunha na espécie. E também cumprimento, senhor presidente, as exposições feitas tanto pela vice-procuradora-geral da República quanto pelos senhores advogados. Agradeço as manifestações dirigidas à minha pessoa e também subscrevo as palavras iniciais da ilustre relatora em relação às observações que fez sobre uma das sustentações orais. Subscrevo as observações de Sua Excelência. No caso concreto, na ação direta que estamos aqui a julgar, devo dizer, senhor presidente, que o juiz vota com a razão, não com o coração. O meu coração pode estar com os suplentes de vereadores, mas a minha razão está com a Constituição. E a Constituição, temos lá, como colocado no voto da eminente relatora, o artigo 60, parágrafo 4º, especialmente o inciso 2, quando diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. No artigo 14, caput da Constituição, temos a soberania popular. E a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto. E no artigo 1º, também como colocado pelo eminente relator e destacado, quando diz dos princípios da República Federativa do Brasil, o primeiro fundamento é exatamente a soberania. No momento em que o eleitor se dirigiu às urnas para votar nos vereadores, ele tinha um número específico, um número X de cadeiras que ele ia preencher. É evidente que o eleitor, ao votar, ele faz conta, ele calcula, ele verifica, vou deixar de votar nesse vereador, que seria o meu candidato do coração, porque as cadeiras são limitadas, então eu vou votar naquele outro vereador, naquele outro candidato, melhor dizendo. A liberdade de voto exercida em outubro de 2008 foi pautada por esse critério, pelo eleitor ao exercer a sua soberania do voto, a exercer a sua liberdade. E aqui agrego a questão da liberdade do voto. Talvez, se soubesse o eleitor, em 2008, que o número de cadeiras fosse outro, ele poderia ter votado em outro candidato. Quem não se lembra da sublegenda? A sublegenda, eleições de 78 para prefeitos e senadores e de 1982. Naquelas eleições, por exemplo, um partido poderia lançar 3 candidatos a prefeito e um outro partido lançar um único candidato. Se aquele único candidato fosse o mais votado, mas perdesse na somatória para a sublegenda do outro partido, acabava assumindo um prefeito eleito com menos votos. O eleitor, quando ia à urna naquele momento, e aqui eu não estou a fazer juízo de valor sobre o sistema, estou a exemplificar. O eleitor, quando ia à urna, ele sabia que ele podia votar naquele candidato que talvez na sublegenda fosse o terceiro colocado, mas que ele estaria agregando votos a um dado partido. Eram as regras do jogo. O eleitor, ao exercer sua liberdade de voto, e todos nós o fizemos em outubro de 2008, nós tínhamos em conta, em nossa cidade, no local que votamos, o número de cadeiras. E, tendo em conta esse número de cadeiras, fizemos a nossa opção política neste ou naquele candidato a vereador, neste ou naquele partido. Posteriormente a isso, se elasteceu o número de cadeiras, eu entendo que nós estamos afrontando a liberdade de voto exercida preteritamente. Nesse sentido, senhor presidente, eu entendo também que a emenda constitucional, com toda
o respeito que se deve ao Congresso Nacional, mas que, exatamente por guarda da Constituição que nos cabe, nos impõe, exatamente como procedeu a eminente relatora, tanto ao deliberar liminarmente e solitariamente, quanto agora ao propor o referendo de sua liminar, de aplicarmos exatamente a suspensão do dispositivo em razão do fumus boni iuris que vejo presente, assim como o periculum in mora para o caso. Periculum in mora esse apontado até da tribuna, e, embora colocado de uma maneira mais singela, mas o periculum in mora presente até pela situação que se encontrava e que foi trazida aqui como fato real de discussões que estavam havendo, se juízes deferindo posse, diplomação, juízes indeferindo, câmaras municipais dando posse, câmaras municipais não dando posse, o periculum in mora está presente e o fundamento do bom direito, entendo que está presente nos dispositivos constitucionais por mim já citados e que, ademais, foram todos eles trazidos e colocados de maneira mais brilhante e mais profunda no voto da eminente relatora. Acompanho Sua Excelência, senhor presidente. Dias Toffoli, então, você se referenda a liminar na 4.317 e concede na 4.310, é isso? Como? Eu deferi com efeitos ex tunc, só acentuando esse efeito ex tunc. Sim. É no referendo e aí na outra fica igual. Você está concedendo a liminar agora também ex tunc? Sim. Ministro Lewandowski. Presidente, também inicio cumprimentando a eminente ministra Carmen Lúcia pelo brilhante voto que proferiu e peço vênia para, inicialmente, também ferir uma questão que foi levantada da tribuna, à guisa de preliminar, que diz respeito à amplitude do exame que é feito pelo Supremo Tribunal Federal no tocante às emendas constitucionais. Essa matéria é recorrente nesse plenário, mas num passado relativamente recente, a meu ver, essa questão foi definitivamente resolvida na ADI 3685, em que se questionava a emenda constitucional 52, ocasião em que o plenário decidiu que o fim abrupto da verticalização feria um princípio basilar da Constituição. Então, o plenário dessa Corte, num certo sentido, sufragou a tese do famoso jurista alemão Otto Bachhoff, ou Otto von Bachhoff, segundo o qual existiriam normas constitucionais inconstitucionais, porque seriam incompatíveis com o arcabouço principiológico da Carta Magna. No caso, sob análise, se nós aceitarmos que a emenda constitucional 58, que altera a composição da Câmara dos Vereadores, tem vigência e eficácia imediata, nós estaríamos admitindo que o próprio equilíbrio de forças políticas no âmbito dos municípios, que resultou da aplicação das normas eleitorais vigentes à época do pleito de 2008, poderia ser alterado. Quer dizer, nós estaríamos, então, atentando frontalmente, ao meu ver, contra o princípio não só da anualidade, que está esculpido no artigo 16 da Carta Magna, mas também, como disse muito bem a eminente relatora, nós estaríamos vulnerando o devido processo eleitoral. De outra parte, também entendo, como também os colegas já entenderam, que haveria lesão ao princípio basilar da segurança e da certeza, que não admite mudanças bruscas no status quo político institucional sob pena de subversão da ordem jurídica sobre a qual se assenta o Estado de Direito, o Rechtsstaat. Por fim, esse foi um aspecto levantado não apenas pela eminente relatora, mas agora também pelo colega Dias Toffoli, mas também pela subprocuradora da República, que a própria soberania popular estaria vulnerada, na medida em que algumas pessoas, ou seja, os suplentes
lograriam exercer o mandato de vereador sem que tenham sido eleitos no pleito em que participaram como candidatos. Isso me parece que é um argumento bastante contundente, absolutamente incompatível com a ordem democrática, como frisou a eminente relatora, razões pelas quais, senhor presidente, acompanho integralmente o voto da relatora para referendar a cautelar nos moldes em que foi proposto pela eminente relatora. Ministro Eudes Grau. Senhor presidente, eu vou pedir vênia, sem deixar de considerar a excelência do voto da ministra Carmen Lúcia, vou pedir vênia para divergir. Eu não vejo, no caso, nem violação ao processo eleitoral, nem ao princípio da segurança jurídica. Eu diria mesmo que não me permitiria interpretar a Constituição e nem mesmo emenda constitucional à luz da lei ordinária. Me lembro daqui agora da ADI 3.104, em que se afirmou que não há direito adquirido contra a emenda constitucional, com relação à aplicação imediata da regra nova, que não afronte o artigo 16, e, no meu entender, aqui não há afronta ao artigo 16, cujo âmbito é mais restrito, mas com relação à aplicação imediata, eu vou lembrar exatamente a ADI 3685, que o ministro Lewandowski agora há pouco mencionou, e a ADI 3741. Aliás, acho que a 3741, o relator é o próprio ministro Lewandowski, se não me engano. Mas não importa. Eu tomei nas minhas anotações aqui que ela respeita exatamente a essa questão da aplicação imediata. Com relação à outra atividade, foi mencionado na tribuna, em belas sustentações que foram aqui produzidas, foram mencionadas sucessivamente as emendas constitucionais 47, 52, 55, de modo, senhor presidente, que eu entendo que até para conferir legitimidade, e com a impressão de que vou ficar sozinho nessa divergência, mas para dar até mais legitimidade à decisão, eu peço, Fene, para divergir e não referendar. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu também saúdo a digna vice-procuradora-geral. Já se ausentou, mas agora está o próprio Procurador-Geral da República, pela bela sustentação oral, e os advogados que ocuparam a tribuna e fizeram com muito brilho. A ministra relatora me citou quanto ao envio de um ofício circular, eu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um ofício circular de número 4383, dirigido aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. E, de fato, eu enviei esse ofício porque eu estava preocupado, estava a antever o que começa a se desenhar aqui, já se desenha nesta sessão plenária. Eu lembrava aos presidentes de TRS que, quando do início da tramitação da emenda constitucional, que veio a se transformar nessa emenda 58, quando do início da tramitação da PEC, o deputado Gonzaga Patriota fez uma consulta formal ao TSE sobre a constitucionalidade da emenda, mais especificamente sobre a eficácia imediata da emenda que alterava o número de cadeiras de vereadores. E o tribunal formalmente e por voto unânime respondeu à consulta nos seguintes termos: o relator foi o ministro Delgado, mas a decisão foi unânime e dela participaram 3 ministros daqui do Supremo Tribunal Federal, ministro Peluso, ministro Marco Aurélio. Estava lá, posso testemunhar, mas se Vossa eu Excelência próprio. informa... Vossa Excelência estava na presidência.
Estava na presidência. E assinou a resolução como presidente. Mas que resolução foi? Foi a consulta 1421. 1421. E a resposta foi a seguinte. Marco Aurélio. Consulta emenda constitucional que regulamenta o número de vereadores. Aplicação imediata, desde que publicada antes do fim do prazo das correspondentes convenções partidárias. Ou seja, desde que publicada até o dia 30 de junho do ano da eleição. Sabido que as convenções partidárias se dão entre 10 de junho e 30 do mesmo mês do ano da eleição. Consignou-se no voto que a alteração do número de vereadores por emenda constitucional tem aplicação imediata, não se sujeitando ao prazo de 1 ano previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Esse dispositivo está dirigido à legislação eleitoral em si, ou seja, àquela baixada pela União no âmbito da competência que lhe é assegurada constitucionalmente. RMS 262, Rio Grande do Sul, relator ministro Marco Aurélio. Ressaltou-se que, todavia, a data limite para aplicação da emenda em comento para as próximas eleições municipais deve preceder o início do processo eleitoral. Deve preceder o início do processo eleitoral, ou seja, o prazo final de realização das convenções partidárias. Com essa resposta, o TSE... Indicamos que teria que estar vigente, portanto, a emenda na data em si da convenção. Da convenção. E tem lógica, porque se tal menos ocorresse... mal, porque eu já estava me imaginando aqui adentrar o campo da apostasia, sim, ou seja, do repúdio ao entendimento inicialmente adotado. Muito bem. E tinha lógica, não é como tem lógica esse tipo de entendimento, porque se a alteração do número de cadeiras parlamentares por emenda se dá a tempo de sua submissão à deliberação das convenções partidárias, o devido processo legal está sendo observado. Os convencionais já sabem o número de cadeiras a prover, eles se manifestam formalmente pedindo, indicando os candidatos, possibilitando aos partidos o registro das respectivas candidaturas para, na eleição imediata, que se em junho a eleição é em outubro, o eleitorado, não é, já votar nos candidatos cujos registros foram deferidos e cujos nomes foram aprovados em convenção, numa relação aberta de pleno conhecimento das coisas. Os eleitores, disse o ministro Toffoli, já sabem por antecipação o número de cadeiras a prover ou a preencher. E com isso, também se respeita o princípio da soberania popular, que está inscrito, às expressas, no inciso 1º do artigo 1º da Constituição, ali altaneiramente posto esse princípio como fundamento da República. E explicitado o princípio da soberania popular no parágrafo 1º do artigo 1º, mediante a altissonante regra de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Ora, só há uma forma de investidura legítima nos cargos de representação popular, nos cargos, sobretudo os parlamentares. É pelo voto, mediante a audiência do eleitorado. Fora disso, não há legitimidade na investidura, tirante aqueles casos, não é, de chamamento dos suplentes por efeito de uma classificação que se faz nos termos do Código Eleitoral e de acordo com os diplomas que são expedidos pela Justiça Eleitoral também. Pensar diferente é fazer da emenda um substitutivo, um sucedâneo da urna. Não é? É conferir à emenda à Constituição a dignidade de
de voto, de voz do eleitor. E nós sabemos que só quem tem voto é o eleitor, nos termos do artigo 14 da Constituição, porque o voto direto, secreto, o voto popular em eleição geral, ele é expressional exatamente da soberania popular. O vínculo entre soberania popular e voto está explicitado no artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto, e mediante lei, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Se emenda puder conferir mandato, nós teremos um caso bizarro, esdrúxulo, de eleição por ato legislativo. Uma eleição per salto, que contorna a urna, que passa ao largo do voto, para investir suplentes em cargos de representação popular. Não há como produzir os quadros de representação popular, não há como produzir legitimamente, senão pelo voto direto secreto, que é cláusula pétrea. Não pode ser afastado por nenhum modo. Cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso de número 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a decisão do TSE, a resposta do TSE, na verdade, àquela consulta, homenageou a um só tempo o devido processo eleitoral e o princípio da soberania popular. Quando da discussão do RE de Mira Estrela, o ministro Gilmar Mendes, a propósito do artigo 16 da Constituição, cujo objetivo é estabelecer um estado de fixidez, de estabilidade das relações eleitorais, fez um vínculo direto do artigo 16 com o sumo princípio da segurança jurídica, e fez muito bem, porque a segurança jurídica chega a ser um elemento conceitual do próprio Estado de Direito. E, graças à intervenção do ministro, sobretudo a intervenção do ministro Gilmar Mendes, não se deu a alteração, naquele ano, das cadeiras parlamentares. Não se deu, se respeitou. A mesma coisa, no caso dessa emenda 58, ela chegou tarde. Ela chegou com as convenções partidárias realizadas. Mais do que isso, com a eleição sacramentada, com o número de vereadores já definido, quem foi eleito e quem ficou na suplência. Eu tive a oportunidade de dizer que não se pode confundir suplente de vereador com vereador suplente, porque só há vereador titular. Não há senador, não há deputado suplente, não há senador suplente, há suplente de senador, há suplente de deputado, há suplente de vereador. E a ministra Carmen Lúcia citou muito bem. O artigo 215 do Código Eleitoral diz: os candidatos eleitos, uma categoria, assim como os suplentes, outra categoria. Dos que não foram eleitos, foram diplomados por efeito de uma classificação que vai possibilitar uma ordem de substituição e uma ordem de sucessão, conforme a natureza da vacância, a se dar, claro, posteriormente. Então, não existe, senão, suplente de vereador, jamais vereador suplente. E não é por efeito de uma emenda que se transforma quem não foi eleito num candidato eleito, per saltum, portanto, e por desvio da urna, por desvio do voto popular. De sorte que, senhor presidente, com essas palavras até demasiadamente alongadas, eu concluo apenas fazendo uma distinção entre uma nova interpretação que nós demos aqui no caso Mira Estrela à Constituição e uma norma jurídica nova. Agora, já a propósito do artigo 16. O que a Constituição proíbe é que um ano antes da eleição se introduza no sistema jurídico uma norma jurídica nova. Mas os tribunais não estão proibidos de fazer
até às vésperas da eleição, uma interpretação jurídica nova de velho dispositivo. Porque um dos eminentes advogados perguntou, né, se por efeito de interpretação as coisas podem ser alteradas, por que não por efeito de emenda? Mas são categorias jurídicas absolutamente distintas. Introduzir no sistema jurídico uma normatividade nova, inédita, é uma coisa. Agora, reinterpretar o sistema jurídico a partir de cânones de compreensão do sistema jurídico novos é outra coisa e passível de acontecer a qualquer momento. E não se pode dizer que o sistema jurídico experimentou inovação. Experimentou, sim, uma nova concreção, uma nova densificação. Então, com essas palavras, eu acompanho a eminente relatora. Peço vênia ao ministro Eros Grau, que pensa diferentemente. Agradecer ao ministro Carlos Brito que tivesse feito referência a uma consulta do qual participei, porque eu já não me lembrava que tinha razão desde aquele tempo. Senhor presidente, eu tenho um longo voto declarado na ADI 3.685, onde eu examinei o artigo 16, dentro do caso das coligações partidárias, à luz da cláusula do devido processo legal. Mas esse caso aqui, senhor presidente, eu gostaria de examinar sob um outro ângulo. Na verdade, o que se tem aqui, em resumo, é uma norma casuística, porque ela tende a alterar o resultado de um processo eleitoral já exaurido. E quando a Constituição, a lei e os autores se referem a processo eleitoral, evidentissimamente, eles não estão aludindo ao significado mesquinho e tacanho daquela etapa de regulamentação, de como vota, etc. O processo eleitoral é aquele que se inicia na convenção, com a escolha dos candidatos, e termina com a posse dos eleitos. Tudo isso compõe o processo eleitoral. Ora, se uma emenda pudesse alterar esse processo eleitoral já exaurido, nós podíamos bem aventar a hipótese de que, salvas as ofensas a outros direitos constitucionais, mas podíamos aventar a hipótese de que uma emenda poderia negar mandato a quem tenha sido eleito sob um regime jurídico predefinido pela legislação anterior. O princípio é o mesmo. Isto é, o que se altera, na verdade, é o resultado de um processo eleitoral esgotado. Processo esgotado. E pensava eu aqui, e quando o ministro Carlos Brito fez referência à função prática dessa emenda, ele tem toda a razão, porque, na verdade, não se trata de vereadores que tenham sido eleitos pelo povo, segundo a Constituição determina, mas teriam sido eleitos por uma emenda constitucional. Já nisso, teríamos ofendido alguns direitos fundamentais, sobretudo dos cidadãos. Sem falar nos direitos dos próprios partidos políticos, porque também os partidos políticos definem os seus candidatos em função do quadro desenhado pela legislação vigente. Se um partido político sabe que haveria mais vagas do que aquelas previstas na legislação, ele provavelmente escolheria outros candidatos para aquela conjuntura. Bem, um dos ilustres advogados que assumiu a tribuna suscitou também a hipótese que, nesse caso, nós teríamos vagas sem titulares. Não há vagas. Haverá na próxima eleição. Por hora não há vaga nenhuma. Haverá na próxima eleição. Mas eu queria retomar aqui brevemente, senhor presidente, a interpretação do artigo 16, é que ele, evidentemente, confere uma garantia. A favor de quem? Dos partidos políticos, dos membros dos partidos políticos, mas também dos eleitores. Qual é o seu objeto? O objeto dessa garantia é assegurar a estabilidade de todo o processo das eleições.
e cuja racionalidade, como esse tribunal já se cansou de dizer, está em evitar normas casuísticas e abusos normativos que deformam todo o processo eleitoral. E qual é a origem o instrumento dessa estabilidade? É a inalterabilidade das regras jurídicas vigentes ao início do processo das eleições. Tal regra, ou tais regras, abrange evidentemente a pré-definição das vagas e do correspondente número dos eleitos. E isto por duas razões. Primeira, porque são o objeto último do processo de eleição. O processo de eleição visa a quê? Ao preenchimento do quadro de vagas de mandatos mediante eleição apenas dos mandatários correlatos ou correspondentes, nem mais, nem menos. Em segundo lugar, porque essa correspondência, e isto aqui me parece fundamental, constitui a garantia de respeito à vontade objetiva dos eleitores. E eu não me refiro aqui apenas à vontade subjetiva, cuja predeterminação tem ingredientes como aqueles já aventados pelo ministro Dias Toffoli, em que realmente muitos eleitores tomam a sua decisão também pelo número de vagas existentes, mas me refiro aqui ao sentido objetivo, à intencionalidade da vontade popular expressa no voto, que traz implícita o quê? Traz implícita a intenção de eleição daqueles mandatários correspondente ao número de vagas existentes naquele momento. Qualquer alteração posterior a esse respeito viola esse direito fundamental do cidadão, essa vontade objetiva expressa nesse voto, e por isso mesmo cai na censura do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Essas são as razões porque, sobretudo, porque nós estamos em sede de medida liminar, eu acompanho integralmente o voto da ministra relatora, que louvo pela sua profundidade e alcance, todos os votos anteriores, pedindo vênia, ministro Sérgio Grau. O presidente tranquilizou-me o ministro Carlos Aires Brito, considerada a coerência, no que, após apontar que teria subscrito, e o fiz como presidente do TSE, a resolução 22.556, esclareceu um item da resposta à consulta. E um item importantíssimo, no qual o colegiado, a uma só voz, deixou bem claro, todavia, a data limite para a aplicação da emenda em comento para as próximas eleições municipais deve preceder o início do processo eleitoral, ou seja, o prazo final de realização das convenções partidárias. Presidente, a modificação da Carta da República se mostra substancial. Antes, nós tínhamos em termos de opção dada aos municípios, 3 patamares de fixação do número de vereadores nas casas legislativas. E aí esses patamares revelavam não apenas o teto, e quem sabe o céu, mas revelavam um piso e um teto. Hoje, com a emenda, nós passamos a ter 24 gradações, e apenas se apontando o limite máximo passível de ser alcançado, presente o número de habitantes de cada município. Presidente, começo por fazer justiça aos nossos congressistas. Não imagino que hajam
abandonado as noções primárias relativas ao conflito de normas no tempo. A razão de ser do inciso 1 do artigo 2º da emenda constitucional, que, segundo os veículos de comunicação, poderá acarretar um aumento de 7.000 cadeiras nas câmaras de vereadores. 7.700, acho que é isso. Decorreu do fato alusivo ao início da tramitação da PEC. Se aprovada em um tempo não muito longo, para não cogitar de razoável, porque aí haveria crítica, nós talvez pudéssemos ter a observância ainda nas eleições de 2008. Mas essa emenda, ela é de 23 de setembro de 2009, pegou uma legislatura em pleno curso. Realmente, a emenda constitucional não é diploma eleitoral, mas repercute no processo eleitoral. Isso está revelado em bom vernáculo no inciso 1 do artigo 1º, no que se consignou que o disposto no artigo 1º, né, teria aplicação a partir do processo eleitoral de 2008. E o inciso 2 revela que os efeitos financeiros tratados no artigo 2º teriam vigência em 1º de janeiro do ano subsequente ao da promulgação desta emenda, imaginando-se promulgada ainda em tempo para refletir nas eleições de 2008. E claro que os eleitos em 2008 só tomaram posse, né? Só entraram em exercício na sessão legislativa de 2009. Não se trata, repito, de um diploma de natureza eleitoral, mas com repercussão, sem dúvida alguma, no processo eleitoral. Presidente, o que ocorre no processo eleitoral? Como são indicados os candidatos presentes os partidos? São indicados considerado um certo número. E esse número, por partido, até 150% das cadeiras a serem preenchidas. E aí se fez a eleição. A rigor, se caminhássemos para o abandono da relevância do pedido formulado nas ADINs, nós estaríamos agora a consagrar a assunção de cadeiras por vereadores que não teriam disputado a eleição com outros vereadores. Automaticamente estariam colocados nessas cadeiras. Seria até uma posição um tanto quanto cômoda, né? Automaticamente seriam tidos numa ficção jurídica extravagante como eleitos, sem, repito, terem disputado essas cadeiras, porque inexistentes em 2008. Eles foram realmente diplomados suplentes, consideradas as cadeiras existentes e os titulares dessas mesmas cadeiras, e não cadeiras futuras. Presentes esses aspectos, presidente, não tenho como entender ausente a relevância dos pedidos formulados. E estou consciente de que não me vinculo a votar as causas de pedir, mas me vinculo em si
ao pedido formulado ou pedidos formulados, já que são duas ADINs, pelos requerentes. Acompanho a relatora referendando a liminar de Sua Excelência, a liminar implementada numa situação emergencial, que não poderia aguardar, até mesmo diante do acúmulo dos processos, aguardando pregão no plenário, né? Não poderia aguardar o pleito, o exame do colegiado, o exame direto do colegiado, por isso ele se faz agora na via indireta. É como voto. Ministro Celso Neto. Tem a do Conselho, então, Vossa Excelência referenda também, e na outra concede a liminar. Porque a do Conselho Federal nós estamos concedendo e referendando só a do Procurador. Os efeitos nós temos, nesses casos, segundo a nossa jurisprudência, né, assentado que o pedido de medida cauteladora na segunda fica prejudicado com o deferimento na primeira, mas se o tribunal quiser, talvez aí, né, calcar mais na forma e considerar deferida na segunda, eu me pronuncio da forma que entender conveniente. Senhor presidente, eu quero inicialmente registrar, embora absolutamente desnecessário, o brilhantíssimo voto que a eminente ministra Carmen Lúcia proferiu. E cumprimentar também os ilustres advogados, tanto quanto a eminente senhora vice-procuradora-geral da República, pelas belas sustentações orais produzidas nesta sessão. Senhor presidente, a eminente ministra Carmen Lúcia, ao suspender cautelarmente ad referendum deste egrégio plenário a eficácia do inciso 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional 58 de 2009, assinalou que esse texto normativo pareceria comprometer e afetar de maneira grave os princípios da soberania popular, da representação política, da segurança jurídica, do devido processo eleitoral e de preservação também da previsibilidade do processo eleitoral. E, ao fazê-lo, a eminente ministra relatora expendeu doutas considerações e pôs em destaque alguns dos fundamentos invocados pelo eminente senhor Procurador-Geral da República, quando deduziu pretensão de inconstitucionalidade dirigida precisamente a esse texto normativo. O eminente chefe do Ministério Público da União destacou que a alteração constitucional em causa promove imensa interferência em processo eleitoral já concluído e encerrado, pondo todos os municípios do país a fazer e a refazer os cálculos, tanto do quociente eleitoral quanto do quociente partidário, com nova distribuição de cadeiras, a depender dos números obtidos, que podem, inclusive, trazer à disputa partidos que não obtiveram lugares anteriormente, tal como previsto no artigo 109 do Código Eleitoral. De tal modo que, salienta o eminente Procurador-Geral da República, esse preceito normativo, nos termos em que foi ele positivado pelo Congresso Nacional, provoca grau de instabilidade institucional absolutamente conflitante com os compromissos democráticos assumidos na Constituição da República, além de revirar procedimento público de decisão tomada pelo povo em sufrágio, com a inserção intempestiva de novos padrões num modelo rígido de regras fixadas pelo Constituinte originário, aduzindo ainda que o resultado inevitável dessa casuística e intervenção refletir-se-á numa crise de legitimidade da própria decisão tomada pelo Poder Legislativo da União, que jamais poderá, num ambiente tal, ser dada como definitiva. E ainda
Ao fundamentar a sua pretensão de inconstitucionalidade, o eminente chefe do Ministério Público da União salienta que o Estado democrático de direito tem estreita relação com os modelos procedimentais adotados, pois é pela previsão e pela estabilidade das regras que coordenam os processos decisórios, é por elas que se garantem a legitimação do resultado de um lado e a confiança do cidadão no Estado de outro. E daí afirma, invocando decisão desta Corte, na palavra autorizada do eminente ministro Sepúlveda Pertence, e seguindo o tom dos escritos de Niklas Luhmann sobre legitimação pelo procedimento, que palavras do eminente ministro pertencem, então, aqui referidas nesta inicial. Na democracia representativa, por definição, nenhum dos processos estatais é tão importante e é tão relevante quanto o processo eleitoral, pela óbvia razão de que é ele, o processo eleitoral, a complexa disciplina normativa nos Estados modernos da dinâmica procedimental do exercício imediato da soberania popular para a escolha de quem tomará, em nome do titular dessa mesma soberania, as decisões políticas dela derivadas. Há ainda, senhor presidente, a considerar um ponto que me parece importante, uma vez que o texto normativo, ora questionado, pareceria vulnerar, a meu juízo, a própria forma republicana de governo. Ninguém desconhece que nos primórdios do regime republicano, entendia-se que a eleição popular, vale dizer, a eleição por sufrágio manifestado pelo povo, era o único meio adequado ao provimento das funções políticas de governo, quer no âmbito do Poder Executivo, quer na esfera do Poder Legislativo. Por isso... Chamava-se chama de eletividade, exatamente, como elemento conceitual da República. Exatamente. A Constituição é muito clara, desde a Constituição de 1891 até a vigente Constituição, quando até permite, em caráter excepcional, a intervenção federal nos Estados-membros, quando a forma republicana de governo e de governo representativo, quando ela for violada. Mas o fato é que autores do tomo de Assis Brasil, afinal, a ele se atribui a elaboração do Código Eleitoral de 1932, denominado Código Assis Brasil, Gilberto Amado, todos eles afirmam, sem quaisquer dissertações a esse propósito, que a representação política tem como fonte normal e indeclinável o sufrágio universal. E não é admissível a escolha para o cargo eletivo por outra forma que não seja o sufrágio universal. E adotar-se a medida, tal como a hora questionada, tanto pelo eminente Procurador-Geral da República, como pelo egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, adotar-se tal medida consubstanciada, não obstante, em emenda à Constituição, equivaleria, na verdade, a eleger por forma indireta um determinado ocupante para certo cargo público. Nós sabemos que o mandato resulta de uma concepção democrática do poder e é uma forma substancial pela qual ele se realiza. E é através do mandato representativo que esse modelo político, adotado então pela Constituição Republicana de 1891 e reafirmado hoje sob a égide desta democrática Constituição Federal,
mas o fato é que é através do mandato que o regime representativo se materializa, se efetiva, se concretiza. E verificamos todos, não importa qual seja o conceito que se dê e que se empreste à ideia de mandato, o fato é que o mandato tem como substancial a sua origem na vontade dos eleitores que é protegida por uma cláusula magna de nossa Constituição e que consiste no postulado da soberania popular. Esta, na verdade, é uma velha ideia, não é apenas uma ideia dos constituintes republicanos brasileiros em 1891. O próprio John Locke, afinal, digamos, o grande autor britânico que sustentou teses liberais em torno da origem democrática do poder, não é, opondo-se àquela concepção autoritária do poder absoluto, do absolutismo estatal, sustentado por seu compatriota Thomas Hobbes. Mas o próprio Locke, no seu segundo tratado sobre o governo civil, e foi ele, na verdade, o próprio Locke, um dos inspiradores, na verdade, da própria democracia americana, não é, dos Founding Fathers reunidos em Filadélfia, em 1787, mas foi Locke que, ao esclarecer a sua teoria do poder, sustentou claramente que poder legítimo é o poder consentido. E poder consentido é aquele que emana expressamente da vontade popular, do corpo de eleitores, de tal forma que se evite o que aqui a eminente ministra Carmen Lúcia muito bem observou. Nós estamos em face de tais suplentes como se fossem os representantes dos representantes do povo, uma vez que se optou aqui, com toda a vênia, por uma fórmula esdrúxula, extravagante, além de frontalmente incompatível com o nosso modelo constitucional, de se investir alguém no exercício de mandato representativo por meio de emenda à Constituição. E isso, na verdade, é realmente preocupante. E sem o consentimento conquistado no processo eleitoral, nas urnas, pelas eleições, não há legitimidade no Estado democrático de direito. E quer se compulsem as obras dos nossos clássicos, passando por Rui, indo às lições de Duguay ou de Jelinek. O fato é que lá, já sob a égide da própria Carta Política do Império do Brasil, o grande constitucionalista do Império, José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, aluno da primeira turma da Faculdade de Direito das Arcadas, Pimenta Bueno já dizia claramente, desde que não fossem eleitos pelo povo, desde que não tivessem de olhar para a sua ação e reprovação, deixariam, desde que não fossem eleitos pelo povo, não escolhidos por meio de emenda à Constituição, deixariam, essa observação é minha, essa observação incidental, mas diz Pimenta Bueno, desde que não fossem eleitos pelo povo, deixariam de ser expressão do seu pensamento, deixariam de ser expressão da opinião nacional. Nós sabemos, senhor presidente, e Vossa Excelência, em precisa tradução da monografia de Konrad Hesse, A Força Normativa da Constituição, Vossa Excelência muito bem sabe, todos nós sabemos que nada compensa, como ali se consignou, nada compensa a ruptura da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental.
é que uma Constituição democrática, senhor presidente, muito mais do que um estatuto de organização do poder e de garantia das liberdades públicas, reveste-se de alta significação emblemática, pois representa a expressão mais intensa do processo de transformação histórica da sociedade e do Estado, nela concentrando-se o modelo legitimador das práticas governamentais e do exercício dos direitos, garantias e deveres individuais e coletivos. A defesa da Constituição, por isso mesmo, não se expõe nem deve submeter-se a qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência, muito menos a avaliações discricionárias fundadas em razões meramente pragmáticas. A relação de a relação do poder e dos agentes do poder com a Constituição há de ser permanentemente, há de ser necessariamente, há de ser sempre uma relação de respeito. Por isso, senhor presidente, é importante assinalar que a rigidez dos preceitos constitucionais não significa, embora não significando a perpetuidade da ordem constitucional, impõe que se observem determinados parâmetros no processo de mutação formal do texto constitucional. Poder de reforma constitucional, cujo desempenho foi deferido ao Congresso Nacional, não se reveste, sabemos todos, de força primária. Ao contrário, enquanto poder derivado traduz uma prerrogativa estatal necessariamente sujeita a condicionamentos normativos que lhe restringem, de modo muito significativo, o exercício. É por isso, senhor presidente, que o poder de reforma, porque concebido e instituído e criado pela própria Constituição e regulado pela Constituição quanto ao seu modo de exercício, tem, como salienta o professor Jorge Miranda, necessariamente de se compreender dentro dos seus parâmetros. Não compete a quem exerce o poder de reforma constitucional dispor contra as opções fundamentais do poder constituinte originário. E é precisamente de que se cuida na espécie, uma vez que os autores das presentes ações diretas sustentam a transgressão pelo Congresso Nacional, a transgressão de determinados valores essenciais que conferem identidade ao próprio texto da Constituição. Por isso mesmo, tem-se dito, e tenho eu próprio assinalado, em decisões que também aqui fui relator, que emendas à Constituição, ainda que aprovadas por unanimidade pelas casas do Congresso Nacional, não importa, emendas à Constituição, também elas podem incidir no vício de inconstitucionalidade, quando desrespeitadas pelo Congresso Nacional, como aqui ora sustentado nas ações diretas em questão, as limitações jurídicas superiormente estabelecidas no texto da Carta Política, por deliberação soberana, em nome do povo, do órgão exercente das funções constituintes primárias. E sabemos que, uma vez configurada a hipótese de transgressão a tais restrições, algumas de caráter formal, outras de natureza meramente circunstancial, mas é o de que se cuida, que gravames infligidos, causados, provocados contra aquele núcleo temático objetivamente irreformável, porque ele contém em si a própria alma da Constituição, ele traduz a própria identidade que dá sentido à Constituição do Brasil. Nós sabemos que, configurada a hipótese de transgressão, as emendas à Constituição podem qualificar-se elas próprias como objeto de controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, como por qualquer magistrado, esse controle de constitucionalidade considera-se plenamente legítimo. O Supremo Tribunal Federal, já por mais de uma vez, sob a égide desta Constituição, já teve a possibilidade de enfatizar esse aspecto.
E saliento, senhor presidente, que, no caso, estamos em face de alegada transgressão às limitações materiais explícitas definidas no próprio parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Sabemos ainda que essa prática de controle de constitucionalidade tem, de certa maneira, a sua ancianidade consagrada na prática processual do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal dispunha, como qualquer outro órgão do Poder Judiciário, do poder de controle meramente incidental da constitucionalidade de leis ou atos normativos, e eu me refiro especificamente à nossa primeira Constituição Republicana, Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891, já sob a égide dessa primeira Constituição Republicana, que só contemplava o controle incidental ou concreto de constitucionalidade dos atos estatais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus 18.178, de que foi relator o saudoso magistrado mineiro e ministro dessa corte, Hermenegildo de Barros, nas sessões plenárias de 27 e 29 de setembro e de 1º de outubro de 1926. Vivíamos, então, sob estado de sítio, governo do presidente Arthur Bernardes. Dos 48 meses de seu mandato, o país viveu 42 sob estado de sítio, mas o Supremo, então, discutiu a validade da própria reforma constitucional de 26, decidindo, então, que, não obstante elaborada e promulgada na vigência do estado de sítio, aspas, na tramitação parlamentar da reforma constitucional, não foi violada cláusula alguma da Constituição da República. Veja aspas, Revista Forense, volume 47, página tal. Emendas à Constituição, portanto, senhor presidente, não podem transgredir o núcleo consubstanciador das opções fundamentais, das decisões políticas fundamentais adotadas no âmbito do Estado, pois a inobservância das matérias protegidas pelas cláusulas pétreas, como os postulados referidos pelos autores das presentes ações diretas, o eminente Procurador-Geral da República e o egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também pela eminente ministra Carmen Lúcia, relatora, em seu douto voto, mas a inobservância dessas matérias protegidas pelas cláusulas pétreas compromete o alto significado que deve representar nas sociedades democráticas o texto da lei fundamental, que não pode ser conspurcado em sua essência, nem vulnerado em seu espírito, sob pena de tal desrespeito acarretar-lhe um irreparável déficit de legitimidade político, social e também de natureza jurídica. O fato é um só. O Congresso Nacional não tem poder, o Congresso Nacional não tem autoridade para, a pretexto de reformar o texto constitucional, ofender-lhe a própria essência, comprometer-lhe a própria identidade, mediante desrespeito frontal àquele conjunto de valores que informam e dão substância ao nosso modelo de Constituição. E dentre os quais avultam, em função do seu sentido fundamental, aqueles princípios e valores a que aludiu a eminente ministra Carmen Lúcia, um dos quais, o postulado, apenas deles, o postulado da anterioridade eleitoral. Tenho para mim, senhor presidente, que o artigo 3º, inciso 1º da Emenda Constitucional 58 de 2009, parece haver afetado, sim, uma garantia básica, fundada no artigo 16 da Constituição, que não podia expor-se, quanto a seus elementos fundamentais, a qualquer espécie de manipulação imposta pelo órgão investido da competência para reformar a Carta Política. Faço aqui, senhor presidente, uma série de considerações que não vou ler, mas estão registradas para efeito de documentação em meu voto. E observo, senhor presidente, que depois de fazer essas considerações em torno do sentido e também da
não só da gênese, mas da própria teleologia da cláusula inscrita no artigo 16 da Constituição da República, digo eu, daí a resposta que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral deu à consulta 1421 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro José Delgado, assinalando, então, com fundamento em decisão proferida pelo eminente ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi relator no TSE do RMS, do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2062 do Rio Grande do Sul. A Alta Corte Eleitoral salientou, então, que, aspas, e transcrevendo na própria ementa as palavras do eminente ministro Marco Aurélio, a alteração do número de vereadores por emenda constitucional tem aplicação imediata, não se sujeitando ao prazo de 1 ano previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Esse dispositivo está dirigido à legislação eleitoral em si, ou seja, àquela baixada pela União no âmbito da competência que lhe é assegurada constitucionalmente. Ressaltou-se que, aspas, de novo, todavia, a data limite para a aplicação da emenda em comento para as próximas eleições municipais deve preceder ao início do processo eleitoral, ou seja, o prazo final de realização das convenções partidárias. Consulta respondida positivamente com a ressalva acima mencionada. Exatamente. Constitucional e aplicação. E essa vigência e essa distinção é muito exatamente. E essa decisão, de qualquer maneira, é muito claramente exposta no próprio artigo, decorre do próprio artigo 16, que estabelece, de um lado, o plano da vigência e, de outro lado, o plano da eficácia. E dispõe, e dispensa um tratamento diferenciado, tais sejam os planos em consideração. Em última análise, nas eleições de 2008, os suplentes de hoje, eles não foram votados para essas cadeiras. Não. E as ocupariam, né, sem a disputa, como eu disse no voto. Daí não foram votados para essas cadeiras. A receada subversão que se registraria caso reconhecida desde logo a pronta e imediata eficácia. E ter também o ministro César Peluso ressaltado que em jogo se faz um direito do cidadão inerente à cidadania. Exatamente. Que é contar com um leque de candidatos para as cadeiras que devam ser realmente preenchidas. Desculpe, ministro Celso, mas essa alteração a posteriori causa também, notoriamente, uma insegurança jurídica, podendo afetar até, talvez, de alguma forma, não sei como a emenda poderia ser aplicada, o resultado da própria eleição. De quem já foi eleito. Com a reelaboração dos quocientes. A mudança do quociente eleitoral. Né? E com a mudança... O recálculo dos quocientes, do quociente eleitoral, do quociente partidário, quer dizer, o resultado dos outros poderão... 1904, por isso, ministro Celso de Mello, sem eleição. Daí o fato de eu haver dito que essa emenda à Constituição representa uma fórmula esdrúxula de investidura em mandato eletivo, porque prescindiu da vontade popular diretamente manifestada. Seria uma eleição normativa. Sim, exatamente. Agora veja, Vossa Excelência, né? A Lei 9.504, no artigo 10, ela delimita o número de candidatos que podem ser apresentados para registro. Em função das cadeiras. Em função das cadeiras. Em função das cadeiras. 150% das cadeiras. É verdade. Então, os eleitores não tiveram o leque que poderiam ter, né, de candidatos para, então, operarem a escolha. E na verdade, ministro Marco Aurélio, aqui não teria nem... Ministro Celso, na verdade, eleição para cadeiras criadas posteriormente. Na verdade, o que se teria, no âmbito do direito, seria nomeação dos que vão prover os cargos agora criados. Isso não é eleição, porque não houve escolha, porque o eleitor essas não cadeiras, escolheu. se elas não foram preenchidas, de quem seriam suplentes?
E eu menciono aqui, senhor presidente, é claro, eu estou pulando passar, enfim, porque é um voto um pouco extenso, mas, enfim, afirmando que o sentido maior de que se ache impregnado o princípio da anterioridade reside na necessidade de preservar-se uma garantia básica assegurada não só aos candidatos, mas também destinada aos próprios cidadãos, a quem assiste o direito de receber do Estado o necessário grau de segurança e de certezas jurídicas, disse eu em voto proferido na DIN 3.685 do DF, contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral. Cabe registrar, por extremamente relevante, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DIN 3.685, de que foi relator a eminente ministra Ellen Grace, pronunciou-se e reconheceu, como aqui já foi salientado, que o postulado da anterioridade eleitoral contém em si elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental, oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, portanto, ao Congresso Nacional, quando no concreto desempenho do poder de reforma constitucional, qualificando-se como garantia individual do cidadão eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e a quem assiste. Então, a eminente ministra Ellen Grace, nessa parte da emenda, reproduz um fragmento do meu voto. A quem assiste o direito de receber do Estado o necessário grau de segurança e de certezas jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral. Reconheço, desse modo, senhor presidente, que a garantia da anterioridade ganha relevo e assume aspecto de fundamentalidade, subsumindo-se ao âmbito de proteção das cláusulas pétreas, cujo domínio, a partir de exigências inafastáveis, fundadas no princípio da segurança jurídica e apoiadas no postulado que consagra a proteção da confiança do cidadão eleitor no Estado, impede que qualquer ato estatal, ainda que se trate, como no caso se trata, de emenda à Constituição, descaracterize o sentido e comprometa a própria razão de ser desse postulado. E há a considerar ainda, senhor presidente, no contexto em exame, uma garantia básica, também impregnada de caráter fundamental, que se mostra amparada, por tal razão, pelas cláusulas pétreas, e cuja incidência importa, como aqui também foi assinalado, em clara limitação material ao exercício pelo Congresso Nacional do seu poder de reforma. Refiro-me à garantia do devido processo eleitoral. A garantia do devido processo eleitoral, cujos elementos concebidos para viabilizar a igual competitividade entre os candidatos e respectivas agremiações partidárias de um lado, e projetados para assegurar em favor dos cidadãos eleitores a certeza da estabilidade das regras do jogo eleitoral de outro, objetivam, em última análise, dar sentido e conferir efetividade a um valor essencial fundado na segurança jurídica e que visa, no plano das eleições, a preservar a confiança que deve sempre prevalecer na esfera das relações entre os indivíduos e o Estado, para que a mudança abrupta aqui ocorrida anomalamente a posteriori da disciplina normativa do processo eleitoral não se transforme em instrumento vulnerador de princípios constitucionais cuja supremacia se impõe até mesmo ao Congresso Nacional, ainda que no exercício do seu poder de reforma. Já se disse nesta Corte Suprema, senhor presidente, que o Congresso Nacional, em matéria constitucional, pode muito, mas o Congresso Nacional não pode tudo, pois, acima do poder que se reconhece ao Legislativo, situa-se a autoridade incontrastável da Constituição da República, cujo artigo 60, parágrafo 4º, estabelece incontornáveis limitações materiais explícitas ao poder reformador daquele órgão da soberania nacional, a significar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não podem transgredir, como parece que o fizeram, no caso em exame, o núcleo da Constituição, sob pena de tais casas legislativas
perpetrarem lesão gravíssima aos postulados que refletem o espírito e que permitem preservar a própria identidade do texto constitucional. Assim, senhor presidente, com essas considerações, pedindo vênia ao eminente ministro Eros Grau, que proferiu um douto voto em sentido divergente, peço vênia, no entanto, senhor presidente, para acompanhar integralmente o magnífico voto proferido nessa sessão plenária pela eminente ministra relatora, a eminente ministra Carmen Lúcia. Senhores ministros, também eu peço vênia ao eminente ministro Eros Grau para acompanhar o voto aqui proferido pela ministra Carmen Lúcia e depois pelos demais ministros que a seguiram. Eu tenho voto escrito com base no pronunciamento que fiz quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3685, a questão da verticalização. Eu repasso toda essa questão sobre a teoria da norma inconstitucional com base na doutrina alemã e ressalto também que o próprio artigo 16, como nós o fizemos à época no julgamento da referida a Dindo, chamado caso da desverticalização, o artigo 16 contém elementos mínimos de segurança jurídica que balizam o processo eleitoral e, embora se tenha afirmado que ele poderia não ter aplicação aqui em toda a extensão, porque não se tratava propriamente do processo eleitoral, desde que tivesse havido a aprovação da emenda antes da convenção, isso seria possível. O fato é que nós temos elementos mínimos daquilo que inicialmente o ministro Sepúlveda Pertence chamou do devido processo legal eleitoral e este princípio há de ser respeitado. Mas haveria também outros elementos, como já foi também aqui mencionado, quanto ao próprio direito do voto, e o próprio ministro Celso de Mello agora traz uma outra consideração quanto ao próprio princípio republicano, né, que hoje não há nenhuma dúvida que integra também este rol como cláusula implícita, especialmente depois da rejeição ou da emenda, da discussão sobre a adoção ou não do modelo de... Mas é uma limitação implícita. É uma limitação implícita, né? Imanente, né, do próprio sistema e que se impõe também aos estados e municípios. De modo que eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Da tribuna, creio que foi o eminente advogado Paulo Machado e também outros advogados tocaram pontos extremamente importantes, e eu creio que nós tivemos, inclusive graças também à atuação dos advogados, hoje uma sessão marcante, uma sessão histórica. Levantou-se, então, uma ou outra observação importante, por exemplo, ao dizer que o texto constitucional veda emendas tendentes a abolir determinados princípios. E talvez da premissa de que partiram os arguentes, neste caso, resultaria uma tese positiva para eles, de que se a emenda é tendente a abolir, não haveria que se fazer restrição, porque esta faria apenas no caso específico, apenas uma reserva tópica ou um recorte situado específico. Mas aí me parece que há um engano. Creio que nós já tivemos oportunidade, na doutrina que se consolida, e o Brasil é pioneiro nisto, porque disse já o ministro Lewandowski, né, que essa doutrina remonta a vários trabalhos do direito alemão, a partir da reflexão nos últimos tempos, a partir dos anos 50, de Barhof, que há muitos
doutrinadores, e também não são poucas as cortes constitucionais que se debruçam sobre o tema numa perspectiva teórica, mas são poucas as cortes que, de fato, logram efetivar esse tipo de controle. E essa é uma singularidade do nosso modelo. Mas ficando na expressão tendente a abolir, o que isso significa? Significa que nós podemos conviver com uma alteração tópica que não suprime, que não é supressiva? Parece que não. A doutrina que demanda do texto constitucional é que nós não devemos aceitar qualquer proposta que leve à erosão do sistema. A dessubstanciação. A dessubstanciação. Portanto, se trata de uma medida prévia, e é disso que se cuida aqui. Quer dizer, se identificar um processo erosivo que vá debilitar esse princípio, já deve a Corte antecipar. É isso que demanda da doutrina que nós estamos a desenvolver, e com base na própria expressão que decorre do texto. Aplicamos, né, presidente? Eu até não li, eu só tenho as partes do meu voto, porque isto foi posto, o que foi posto na tribuna foi posto também em alguns memoriais. Só que eu disse que, neste caso, aboliria, não era só uma tendência. A Constituição. Uma vez que houve, já aconteceu a eleição e já aconteceu a manifestação da vontade do eleitor. Portanto, não haveria. Mas, de todo jeito, eu até levantei exatamente por causa dessa questão. Na versão popular, é onde há fumaça, há fogo. Então, se há uma fumaça, pode vir o fogo depois. O tendente é que tem inclinação, vocação, potencialidade para corroer a substância. Como o Vossa Excelência está dizendo. Exatamente, é isso. Porque é uma peculiaridade brasileira. Um processo que vai levar, de fato, ou que pode levar a abolir. A abolir, ou pode ser um início. Não precisa nem abolir. Hein? Basta quebrantar. Quebrantar a força, a eficácia Perfeito. do sistema protetivo. Isto já significa uma emenda, um projeto de emenda constitucional. Tanto é que o tribunal admitiu, o que ele não admite em termos dogmáticos, até mesmo mandado de segurança, o controle preventivo de constitucionalidade dos projetos de emenda constitucional. Isso, presidente. Exatamente esse argumento do ministro. Presidente, isso Moreira foi Alves. objeto de questionamento aqui. No caso de uma proposta de plebiscito, me parece que feito para perguntar ao povo se ele aceitaria ou não pena de morte, aquele senador do Rio... Lembra? Eu esqueci agora o nome. Amaral Neto. E quando ele propôs isso lá, sugeriu-se que impetrasse um mandado de segurança, parece que a então deputada Sandra Starling, no Supremo, dizendo que o texto do parágrafo 4º do artigo 60 não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Tramitação. Pois é, não, o texto constitucional não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Basta que tenha tendência. A meu ver, é isso o texto. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Por isso, alguns deputados entraram aqui, porque eles disseram, nós, como os deputados, não podemos sequer deliberar sobre algo que tende a abolir. É isso. E houve um mandado de segurança aqui da então deputada Sandra Starling, exatamente na linha do que Vossa Excelência, este é um caso que nós já estudamos na doutrina exatamente por conta disso. Eu acho até que nós podíamos descobrir essa inconstitucionalidade a despeito do 16 e a despeito do 60. Sim, ele já seria inconstitucional por outros motivos. Sim. É por isso que eu enrolei tantos princípios. Na verdade, pluralizaram-se as normas de contraste, as normas de confronto. Assim como a Câmara, assim como o Congresso pretendeu nomear os chamados suplentes, podia ter nomeado os varões mais antigos. Ou seria a mesma coisa. Por isso que eu disse que não houve eleição, haveria nomeação. Ficam eleitos fulanos. Se fosse adotado, por isso que eu disse, não haveria eleição, haveria nomeação. Não é o critério do número. E a nomeação, o critério era sobre aqueles que tinham se candidatado e não tinham sido eleitos. E essa preocupação é importante, porque quando esse debate se colocou, por exemplo, acho que em 69 na Alemanha, quando se fez uma emenda constitucional para permitir a escuta telefônica,
era o combate ao terrorismo, e se disse, então, que nesses casos, a escuta telefônica, para esses casos, não haveria controle judicial, mas um controle parlamentar, houve uma polêmica enorme, e essa matéria chegou à Corte Constitucional. E a Corte, então, fez uma interpretação conforme, porque não queria fazer a declaração de inconstitucionalidade. Durich, que é um clássico do direito constitucional alemão, escreveu vários livros dizendo que essa foi uma das decisões mais equivocadas proferidas pela Corte Constitucional Alemã, que era uma decisão realmente inconstitucional. E depois outros autores passaram a dizer o seguinte, por isso que é importante, que não se pode fazer uma interpretação conforme de um texto que já está inserido no texto constitucional, porque de alguma forma ele terá um efeito irradiador, negativo. Por isso que é fundamental que ela seja extirpada do ordenamento jurídico. Seria mais um argumento. É só para que a gente realmente pense sobre... Interpretação conforme quando a norma é ambígua. Ambígua, Agora, quando ela abre, eventualmente... Sentidos, a extração de dois sentidos. Né? E nesse caso ela acaba tendo um efeito deletério, porque ela acaba instilando no texto, né, esse elemento de erosão ou de degradação. Por isso que eu, fazendo essas brevíssimas considerações, também quero acompanhar e saudar o magnífico voto proferido aqui. Belíssimo voto da ministra Carmen. Ministra Carmen, e, portanto, o tribunal referendou a liminar e concedeu na outra ação direta, ficando vencido o ministro Eros Grau. Senhores ministros, está encerrada a sessão.